Quero começar por cumprimentar o Mário Nogueira, a FEMPROF em termos globais, registar com agrado esta iniciativa do ciclo de debates e de formação e especialmente congratular-me com a formação deste centro de formação, Salvador Sampaio, uma personalidade que conheci muito bem, um grande especialista em educação, uma pessoa, aliás, encantadora, com um humor extraordinário, e, portanto, enfim, creio que foram muito felizes na iniciativa. Quero, naturalmente, cumprimentar as senhoras deputadas, Alexandra Vieira, Ana Mesquita e Viviana Cunha, e a nossa moderadora, a Manuela Mendonça, que é Presidente do Conselho Nacional da FEMPROF. E quero, obviamente, saudar todos e todas as colegas e os colegas que participam nesta sessão de trabalho. É uma sessão de trabalho que me vai forçar a usar alguns recursos que eu não gosto muito de usar, designadamente um PowerPoint, mas eu quero centrar muito a minha intervenção em dados de investigação, deixando para o final, eventualmente, algumas opiniões, etc. Serei relativamente mais analítico do que, eventualmente, opinativo. O tema genérico é Diretores Escolares em Ação, é o título de uma investigação que realizamos ao longo dos últimos anos, e é o título de um livro que acabamos de publicar, e o subtítulo desta intervenção é Concentração de Poderes no Diretor, obviamente, Autonomia Operacional, ou técnica, ou gestionária, ou implementativa, se quiserem, Erosão Democrática. E, portanto, eu digo que, enfim, o título é descritivo, Diretores Escolares em Ação, o subtítulo enuncia teses. É preciso que essas teses tenham suporte nos dados de investigação e é isso que eu procurarei, naturalmente, evidenciar. Apresento-vos, portanto, uma pequena parte dos dados que resultam desta investigação que iniciamos em 2013 no Centro de Investigação em Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho, no âmbito de um projeto mais global, e este projeto de trabalho reuniu 9 investigadores e consistiu num conjunto de trabalhos de recolha, tratamento e análise de dados que foram particularmente demorados e que compreenderam, sobretudo, um inquérito nacional em que foram convidados todos os diretores e diretoras, enfim, ao preenchimento desse inquérito questionário. Daí resultou uma amostra, o inquérito foi enviado 2 vezes, portanto, seguimos o procedimento usual, e seguimos também depois um procedimento de selecionar no norte interior e litoral de Portugal 4 escolas ou agrupamentos de escolas para conduzir estudos de caso em profundidade, com, enfim, um conjunto vastíssimo de entrevistas a presidentes dos conselhos gerais, diretores, membros da equipa dos diretores, coordenadores de estabelecimentos, os docentes mais antigos e os docentes mais modernos, digamos assim, em cada escola ou agrupamento, e depois um extenso corpus de documentos que, enfim, incluiu naturalmente o projeto educativo, os regulamentos internos, um conjunto vastíssimo de documentação, avaliações externas e avaliações internas no caso de existirem, etc. E, portanto, desse ponto de vista, vou apresentar um conjunto de dados quantitativos sobre esta amostra de professores e vou basear-me, sobretudo, num capítulo da obra que se chama A Centralidade do Diretor e as suas representações sobre o governo das escolas. Quer dizer, o que é que os diretores inquiridos acham disto tudo? O que é que pensam? O que é que disseram? É um texto que escrevi com os meus colegas Virgínio Sá e Guilherme Silva, e estes dados foram enviados, enfim, através do questionário, 797 potenciais diretores à época, e depois de 2 tentativas obtivemos 156 questionários. Portanto, 20% da população inquirida, o que para um questionário postal muito longo
sem obrigatoriedade de preenchimento, porque não foi via Ministério da Educação, foi simplesmente via Universidade do Minho. Nós consideramos que a amostra é muito boa, não é, para este tipo de estudos e, sobretudo, consideramos que a amostra se revela bastante adequada em termos proporcionais, face às regiões do país, ao sexo masculino, feminino, um conjunto de variáveis e, portanto, dá-nos um certo conforto de trabalho, ainda que naturalmente seja uma amostra e, portanto, não se trata do universo de diretores e diretoras. Eu vou tentar agora compartilhar a tela. Creio que já estarão a ver, certo? Muito bem, cá está o livro. O livro está disponível, saiu agora em finais de 2020 pela Fundação Manuel Leão, está aqui representado. E eu vou seguir algumas perguntas e respostas ao questionário, constatando que a centralidade que o diretor assume é evidente e, na sua perspectiva, isso é ainda mais evidente, como vão ver, não é? Há uma adesão forte a alguns fatores que são sugeridos e que dá uma ideia clara do modo como se representam. Por exemplo, 98% dos diretores inquiridos mencionaram como importante ou muito importante o facto de terem um projeto estratégico. Repito, um projeto estratégico. Isto vai ter uma importância enorme, depois como vão ver. Lidos os dados de outra maneira, podemos dizer que 98,1% dos diretores consideram ter um projeto estratégico com relevância para a escola ou agrupamento. Isto dá uma ideia clara da centralidade que o diretor se atribui a si mesmo, porque não há nada mais central do que um projeto estratégico relevante. E pela mesma linha de análise, podem ser lidas as respostas relativamente a outros fatores que terão motivado a candidatura do diretor. Cá estão os fatores que motivaram que o diretor, o professor, a professora, se tivessem candidatado. Podemos dizer que os diretores vêm-se com uma larga experiência no domínio de cargos de gestão, como dispondo de uma equipa coesa e competente, o que permite avaliar até que ponto o diretor se percepciona como líder. Também observamos que o diretor se percepciona como alguém que tem qualidades de liderança que são reconhecidas pela comunidade educativa. É o que eles e elas dizem. Depois, já é menos generalizável a relevância de ter uma formação especializada, mas, no entanto, é claramente forte a adesão à importância de ter gosto pela gestão escolar. E é isto que temos no quadro 1. Este quadro 1 mostra as percentagens de cada uma das opções de resposta, não é? E convertendo as respostas em afirmações de autoimagem, nós poderíamos dizer sinteticamente o seguinte: eu sou o diretor ou a diretora da escola e do agrupamento, candidatei-me ao cargo porque tenho um projeto estratégico com relevância para esta escola agrupamento, tenho uma larga experiência no exercício de cargos de gestão, tenho qualidades de liderança que são reconhecidas pela comunidade educativa e, talvez ainda mais importante, tenho o apoio de uma equipa coesa e competente. Esta autodescrição do perfil de diretor, sumida na hierarquização dos fatores que pesaram no momento de se candidatar ao cargo, define-o facilmente como a figura central do agrupamento. Igualmente assinalável é o elevado conceito em que os diretores têm o seu projeto de intervenção. Isso torna-se claro na leitura dos quadros, dos dados da resposta que são apresentados no quadro 2 seguinte. Portanto, temos aqui o que é. A autonomia da escola já foi considerada pela legislação como tendo a expressão no projeto educativo da escola. Mas agora repare-se que para 84,3% dos diretores que responderam a esta questão, a autonomia da escola tem a expressão fundamental no projeto do diretor. A autonomia da escola, em termos coletivos, passa agora a ser personalizada no projeto do diretor ou da diretora. Não deixa de ser relevante esta personalização da fonte da autonomia da escola como mais uma expressão da centralidade do diretor. Pela leitura dos valores percentuais, podemos concluir que os assuntos mais frequentemente tratados entre o diretor e o Ministério da Educação
estão relacionados com questões financeiras, administrativas e de gestão do pessoal docente, assuntos verdadeiramente nucleares no que diz respeito às dimensões burocráticas e políticas da organização escolar. E a natureza dos assuntos tratados é outro fator que acresce à noção de centralidade do cargo unipessoal do diretor. Vamos passar agora ao quadro 3. Onde se constata que a maioria dos diretores se sente valorizada pelo Ministério da Educação relativamente ao papel que desempenham. Cá está o quadro. Eu fui assinalando, enfim, a vermelho ou a azul, os dados prioritários, dominantes, não é? Contudo, não é despeciente o facto de 45,6% dos inquiridos manifestarem discordância em relação ao reconhecimento e valorização do papel de diretor por parte dos serviços centrais do Ministério da Educação, sendo que 13,5% optaram mesmo pelos dois níveis mais elevados da discordância. Discordo bastante e discordo completamente relativamente à frase, à pergunta: sinto que os serviços centrais do Ministério da Educação valorizam e reconhecem o papel desempenhado pelo diretor. Bem, realmente não há aqui uma representação muito forte desta valorização. No quadro 4, comprova-se que os diretores inquiridos têm consciência de serem tratados pelo Ministério como seus representantes, isto é muito interessante, juntos de cada escola ou agrupamento. São 85,6% que concordam com esta afirmação. Na prática, o Ministério age como se o diretor fosse o rosto do poder central junto de cada escola ou agrupamento, pois 85,6% dos diretores inquiridos concordam com esta afirmação. Este elemento exprime novamente a centralidade do cargo, mas simultaneamente e até contraditoriamente a sua subordinação e os limites do seu poder, visíveis na percepção que os diretores têm de que são instrumentalizados pelo Ministério da Educação. Por outro lado, e de alguma forma como compensação, a maioria dos diretores também sente que é tratada pelo Ministério da Educação como os líderes de escola e agrupamento. É o que temos no quadro 5. Não é? E, portanto, temos aqui, de facto, uma concordância generalizada, em contraste com a anterior. Relativamente à pergunta, o líder é hoje ou não um interlocutor mais forte junto da administração educativa, sendo tratado como líder da escola ou agrupamento por serviços do Ministério da Educação. E há realmente uma forte concordância, ainda que, reparem, há aqui 26,9% dos casos que são diretores que discordam efetivamente desta proposição. Outro órgão fulcral nas relações institucionais do diretor ou da diretora é o Conselho Geral, como se sabe, criado pelo Decreto-Lei 75 de 2008, que o apresenta como o órgão de direção estratégica da escola-agrupamento e que responde ao quesito da colegialidade e simultaneamente do princípio da participação democrática na administração escolar, alargado aos representantes da comunidade na qual a escola se insere. Voltando ao questionário, agora no quadro 6, o que é que verificamos? Os resultados obtidos quanto às relações entre os diretores e o Conselho Geral, com um enfoque sobre a influência do diretor na definição da agenda do Conselho Geral. Não é? Quer dizer, há uma relação, que é uma relação de poder, embora não uma relação de autoridade, porque o Conselho Geral está, em termos de hierarquia da autoridade, acima do diretor, mas na prática, não é? No que se verifica é que este quadro põe em evidência o poder do diretor na definição da agenda do Conselho Geral, também mostra aquilo que parece ser uma boa relação de trabalho entre o diretor e o presidente do Conselho Geral, isto é bastante referido, e lendo os resultados parece ainda legítimo supor que, em algumas situações, pode haver, da parte do diretor, a percepção de um ascendente sobre o próprio presidente do Conselho Geral. O que inverte tudo aquilo que, em termos jurídicos, está determinado pelo 75 de 2008. A questão seguinte é: como avalia globalmente o funcionamento do Conselho Geral? E é uma questão que foi acompanhada por 7 proposições. Estamos no quadro 7.
Os inquiridos valorizam o Conselho Geral como símbolo de democracia e como órgão definidor de estratégias, mas já manifestam mais dúvidas face ao seu poder efetivo perante aquilo que entendem ser a falta de preparação dos seus membros, perante o poder do Ministério da Educação e especialmente perante a centralidade que os diretores sentem ser-lhes atribuída pela legislação. Tudo em desfavor do Conselho Geral, naturalmente. A situação é expressa na perspectiva de muitos inquiridos e de algum modo original e significativa poderá ser vista nestes termos. O Ministério da Educação é a fonte primária e original do poder e da legitimidade no sistema educativo. Como o Ministério da Educação confere mais centralidade à figura do diretor, esta é, obviamente, ou parece, a figura mais central e que tem mais poder que o próprio Conselho Geral e que o próprio Presidente do Conselho Geral. E, portanto, isto significa que o diretor acaba por ser mais capaz, ou aparecer mais capaz de corporizar mais diretamente o espírito da gestão democrática que, para muitos, estaria colocado no Conselho Geral. Em todo o caso, ele é disputado pelo diretor como órgão unipessoal. Portanto, uma forte ambiguidade. E é significativa a percentagem, 40,4% daqueles que recusam a representação geral, chama a atenção para isto, do Conselho, a representação do Conselho Geral como símbolo maior da democracia na escola, no agrupamento. Portanto, 40% dos diretores acham que o órgão simboliza a democracia na escola não é o Conselho Geral. E isto é extraordinário porque contraria a natureza legal do que está instituído, não é? Porque o Conselho Geral é o único órgão eleito por todos os representantes da escola e do agrupamento e, para além disso, é um órgão que tem uma natureza democrática em termos de eleitorais, tem uma certa legitimidade. A própria legitimidade democrática do diretor é derivada da legitimidade do Conselho Geral, dado que o diretor é eleito ou demitido no interior do Conselho Geral, que para o efeito, como sabem, se transforma num colégio eleitoral bastante restrito, enfim, como se tem visto. Ainda para a centralidade do diretor, é relevante constatar nos quadros seguintes, o 8º e 9º, como eles consideram, por grande maioria, que o seu controlo sobre o Conselho Pedagógico é importante, presidirem ao órgão, é importante terem a capacidade de nomear a maior parte dos seus membros e isto, em sua opinião, contribui para a eficácia do funcionamento desse órgão. É o que aqui temos, não é? Quer dizer, a eficácia do órgão depende de várias coisas, depende da própria centralidade do diretor, que preside ao órgão por inerência, e depende das relações de confiança que o diretor estabelece com todos os outros seus membros, porque os outros membros estão nomeados, efetivamente, enfim, com aquele detalhe da nomeação através de lista tríplice, no caso do coordenador do departamento, mas em todo caso é isso que se verifica. E cá temos, não é? Composição do Conselho Pedagógico por membros maioritariamente designados pelo diretor tem permitido um funcionamento mais harmonioso. Eu acho que é compreensível. Se eu nomeio as pessoas que estão no órgão que eu dirijo e que são eventualmente a minha confiança, creio que o funcionamento é mais harmonioso, do ponto de vista de quem nomeia, não é? Quer dizer, parece fazer bastante sentido. Os dados do questionário aplicado aos diretores parecem, mais uma vez, pôr em evidência que a autonomia das escolas continua uma longínqua terra prometida, é uma expressão que usei em 1995, faz muitos anos, com o meu colega Almenido Afonso, não superando o estatuto de uma mera ficção legal, e agora esta expressão é de João Barroso, e, na verdade, quando confrontados com a asserção, o Decreto-Lei 75 de 2008 passou a garantir um efetivo reforço da autonomia da escola, pasme-se, a maioria dos diretores, quase 70%, expressou a sua discordância, sendo que 26,8% selecionam mesmo as opções, e vou passar ao quadro 10, as opções, discordo bastante e discordo completamente. Portanto, há aqui, de facto, uma perspectiva crítica por parte dos diretores inquiridos, não é? Relativamente ao reforço da autonomia das escolas de departamento, não é?
Parece, em alguns casos, haver reforço de uma autonomia operacional por parte do diretor, mas isso não redunda em autonomia da escola. E, portanto, os próprios diretores reconhecem que isso é insuficiente. De resto, não só são visíveis as propostas substantivas de transferência de competências para as escolas, não são visíveis, não têm sido visíveis ao longo dos últimos anos, como parece haver algumas evidências de que o processo tem seguido o caminho contrário, acentuando-se a face da autonomia como uma mistificação legal, a expressão também é do nosso colega João Barroso. Na verdade, como se pode constatar no quadro seguinte, na opinião dos nossos inquiridos, a retórica da autonomia parece ter servido o propósito de ocultar o reforço dos poderes da administração central. E, portanto, este quadro também é muito, muito significativo. Não obstante os discursos de autonomia, o que ocorre na prática, segundo os inquiridos, é o reforço dos poderes da administração central, que é o reforço da heteronomia, não da autonomia. Efetivamente, a grande maioria dos diretores que responderam ao nosso questionário, 90%, expressou uma forte concordância em relação à seguinte proposição. Não obstante o discurso sobre a autonomia, tem-se assistido a um reforço dos poderes da administração central. Intensidade de concordância que se reflete nos 43,8% que optaram pelos níveis concordo bastante e concordo completamente. Nem sequer foi aquela posição intermédia do concordo. E confrontados com a posição, com a pergunta, mesmo após a celebração de contratos de autonomia, passamos ao quadro seguinte, agora perdi-me, é o quadro 12, exatamente. Mesmo após a celebração de contratos de autonomia, as escolas de agrupamentos continuam demasiado dependentes dos serviços centrais e regionais do Ministério da Educação. Pois 95%, praticamente 95% dos diretores que responderam ao questionário expressaram a sua concordância com esta proposição, sendo de destacar que mais da metade dos inquiridos selecionaram os níveis extremos da escala de concordância. Isto é, concordo bastante e concordo completamente. É o que podemos ver neste quadro, não é? No quadro 12. Sendo o Conselho Geral, e cito da legislação, o órgão de direção estratégica que tem representação do pessoal docente e não docente, pais encarregados de educação e também os alunos, no caso dos adultos do ensino secundário, as autarquias e a comunidade local, órgão a quem cabe a aprovação das regras fundamentais de funcionamento da escola, o regulamento interno, as decisões estratégicas e de planeamento, o projeto educativo, o plano de atividades, o acompanhamento da sua concretização através do relatório anual de atividades, isto vem no preâmbulo 75 de 2008, não pode deixar-nos surpreender que, para a maioria dos diretores inquiridos, ou seja, 78,4%, este não seja o órgão que mais contribui para o exercício da autonomia. Portanto, para os diretores inquiridos, nem era o órgão necessariamente mais democrático, o Conselho Geral, nem é o órgão que mais contribui para a autonomia das escolas e agrupamentos. Efetivamente, apenas cerca de 1/5 dos inquiridos subscreveu a proposição, o órgão da escola-agrupamento que mais contribui para o exercício da autonomia é o Conselho Geral. Em contrapartida, mais de 40% dos inquiridos subscreveram a asserção. O reforço da autonomia da escola e agrupamento traduz-se pelas mais extensas e mais importantes competências do diretor. E, portanto, digamos, passamos aqui a um contraste entre a autonomia que é veiculada, assegurada pela ação do diretor e pelas competências que o diretor tem em termos legais e não propriamente pelo lado democrático participativo, não é, de um órgão colegial máximo, não é, dentro do sistema que é o Conselho Geral. Se por um lado esta aparente desvalorização do órgão que é chamado pomposamente de direção estratégica
que é, enfim, uma hipérbole, não é? No contexto do 75 de 2008 e num Ministério da Educação que continua fortemente centralizado, é claro que o Conselho Geral das Escolas não tem condições efetivas para se transformar num órgão de direção estratégica, mas é definido assim no plano jurídico. Enquanto instância de concretização da autonomia, é dito, em favor do órgão de administração e gestão, que é o diretor, e portanto há aqui uma tensão, pode parecer pouco compreensível esta tensão no quadro das competências normativas esperadas dos dois órgãos em apreço. Por um lado, a clara e declarada intenção do legislador em dotar as escolas de agrupamentos de um rosto, um primeiro responsável, estou a citar do preâmbulo de 75 de 2008, a quem possam ser assacadas responsabilidades. Torna esta aparente vocação de competências por parte dos diretores mais inteligível, relativamente à possível centralidade do Conselho Geral. Na verdade, os diretores parecem ver no seu projeto de intervenção, passamos ao quadro 15, um documento mais estruturante para a escola ou para o agrupamento do que o próprio projeto educativo. Isto é uma grande novidade. Não é? Quer dizer, o projeto educativo seria bastante menos importante e central do que o projeto de intervenção do diretor, o que, mesmo no plano jurídico ou formal, seria uma inversão, porque nada disso está previsto. Está previsto exatamente o oposto. Bem, dos 153 inquiridos, como podem ver no quadro 15, que se pronunciaram sobre a questão, o projeto de intervenção na escola, agrupamento, que é apresentado pelo diretor, representa um documento estratégico fundamental no âmbito de uma escola mais autónoma, 84,3% manifestaram concordância com a mesma. Quando o foco da proposição é o projeto educativo, apesar da maioria o associar à autonomia da escola, a percentagem dos que concordam é bastante menor. Eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: num dos estudos de caso, dos 4 que realizamos num agrupamento, foi interessante verificar que o diretor defendeu mesmo que deve ser o projeto educativo da escola a adaptar-se ao projeto de intervenção do diretor. Diz ela, por acaso é uma diretora, faz todo o sentido que o projeto educativo se atualize com o projeto de intervenção do diretor. Tem de estar em consonância. E, portanto, a consonância é uma consonância do projeto de intervenção para o projeto educativo e não uma consonância inversa, mas foi esta que foi efetivamente verbalizada. De resto, para cerca de 40% dos inquiridos, hoje a liderança de uma escola agrupamento não se compadece, repito, não se compadece com uma gestão democrática baseada em órgãos colegiais, o que constitui mais um indicador da erosão da gestão democrática das escolas. Enfim, eu às vezes penso que há 20 anos que uso esta expressão erosão da gestão democrática, eu esperava que a própria expressão que eu uso já estivesse objeto de erosão, mas não chego aqui, quer dizer, não consigo, tenho que continuar a usar a expressão, porque ela realmente não é objeto de erosão, parece reforçar-se cada vez mais. E, portanto, temos aqui, no quadro 17, exatamente a situação, hoje a liderança de uma escola. O agrupamento se compadece com uma gestão democrática baseada em órgãos colegiais, não é? Quer dizer, é evidentemente que há ali uns 38,5% que discordam, mas vejam, quer dizer, que a percentagem de concordância ultrapassa realmente os 40%, não é? Passamos aos quadro 18, que nos vai dizer o seguinte: o exercício dos níveis mais avançados de autonomia exige uma avaliação externa e processos de prestação de contas por parte do agrupamento. Ora, há uma elevada concordância, não é? Maioria dos inquiridos, 60,3%, não é? Enfim, há aqui, digamos, uma lógica das expressões performativas, não é? Que estão na moda. Por outro lado, quando se pronunciam sobre exatamente a avaliação externa que vem sendo levada a cabo ao longo dos últimos anos, a avaliação é claramente menos consensual. Os dados do quadro seguinte, vamos passar ao 19,
são este propósito muito elucidativos. Para mais de 80% dos diretores inquiridos, apesar de se invocar o argumento da autonomia da escola para justificar a sua avaliação externa, a razão mais importante, segundo eles, parece ser o reforço do seu controle a partir do exterior. E, portanto, vejam, quer dizer, a avaliação externa aparece muito conotada para os diretores com o reforço do poder exterior à escola e agrupamento, ou seja, ao poder central. Creio que passei agora demasiado. Exatamente, mais um instrumento de controle. Exatamente. E o seguinte é sobre as plataformas eletrónicas. Para além da avaliação externa, esse controle externo do Ministério da Educação é também exercido através de novos dispositivos eletrónicos capazes de, à distância, condicionarem a ação cotidiana das escolas e dos seus órgãos de governo. Dentre esses instrumentos, assumem em particular centralidade as plataformas eletrónicas, informáticas, que nos últimos anos foram impostas às escolas, há já bastante investigação sobre isto, uniformizando procedimentos e centralizando decisões com claro impacto no exercício da sua já reduzida autonomia. Dos 152 inquiridos que se pronunciaram sobre este tópico, 73,7% consideraram que estas plataformas informáticas representam um entrave, é a expressão, um entrave ao exercício da autonomia da escola, sendo que 41,5% optaram pelos níveis mais elevados de concordância contemplados na escala. O concordo bastante e o concordo completamente. Como referimos antes, os dados do questionário indicam que, globalmente, os diretores inquiridos não vislumbram um efetivo reforço da autonomia das escolas na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei 75/2008. Contudo, este juízo não se aplica de modo uniforme ao conjunto das áreas de funcionamento da escola. Assim, se no que concerne ao reforço da autonomia pedagógica, as opiniões estão divididas, com 76 inquiridos, ou seja, 49,7%, discordando que a autonomia desse domínio é hoje uma prática em processo de efetivo desenvolvimento, a outra metade, 77%, portanto isto aqui é quase 50-50, não é? Expressam a opinião contrária, não é? Estamos já a passar agora para o quadro 21, reparem. Já que no que se reporta à autonomia administrativa e financeira, o consenso é muito forte. E, portanto, há quem diga que a autonomia pedagógica, enfim, saiu reforçada, há aqui uma divisão, e relativamente à autonomia financeira, administrativa e financeira, é que há digamos, uma fortíssima concordância. Vejam, quer dizer, os dados são avassaladores. 94,1% dos inquiridos concordam que, em termos de autonomia administrativa e financeira, não se registra qualquer reforço significativo da autonomia da escola e agrupamento. E, como se pode constatar no quadro, uma percentagem significativa, 47,7%, optou mesmo pelos dois níveis extremos do polo da concordância. Concordo bastante, 19,6%, concordo totalmente, 28,1%. Sendo este um domínio fundamental para conferir substância e operacionalizar outros domínios em que se pode materializar a autonomia, estes dados adquirem uma grande relevância. Uma maioria expressiva dos inquiridos, 77,5%, estabelece uma relação positiva entre o seu direito de nomear os responsáveis pelos diversos órgãos e o reforço do seu poder na escola e agrupamento. Parece fazer sentido, é uma coisa lógica, não é? E, portanto, é vista dessa forma, não é? E portanto, claro, o diretor sente-se internamente reforçado pelo facto de, eu diria, nomear e demitir toda a gente. Não há nenhum órgão, nenhum cargo, nenhuma função na escola que não seja passível de nomeação e de demissão por parte do diretor. Uma coisa realmente nunca vista na administração escolar portuguesa, enfim, e nem nas universidades. Quando eu digo nem nas universidades, é que eu coloco geralmente as universidades como mau exemplo, não é?
Portanto, é só para... as universidades nunca se destacaram por grandes exemplos de autonomia, gestão democrática e democracia. A autonomia, enfim, exercida muitas vezes de forma assimétrica. Bem, mas não tão assimétrica como relativamente às escolas do ensino básico e secundário. Considerando que entre os nomeados também está a generalidade dos responsáveis pelos órgãos de coordenação educativa e supervisão pedagógica, poderia esperar-se que os diretores se sentissem menos vulneráveis à ação dessas estruturas. Contudo, o reforço do poder formal do diretor não se traduz mecanicamente em maior capacidade de mobilização dos dirigidos. Idêntica tensão encontramos entre, por um lado, o reconhecimento de que o diretor é hoje um interlocutor mais forte junto da administração educativa, sendo tratado como líder da escola e agrupamento por os serviços do Ministério da Educação, proposição subscrita por 60,5% dos inquiridos, e, por outro lado, a concordância com a asserção de que, na prática, vejam, o Ministério age como se o diretor fosse o rosto do poder central junto de cada estabelecimento. Quer dizer, umas vezes o diretor representa-se como realmente um cargo importante, com poder, com capacidade de intervenção, mas, noutros momentos, enfim, reconhece coisas paradoxais, não é? Como estas que estão evidenciadas no quadro 23. A forte identificação com esta proposição sai ainda reforçada pelo facto de 41,2% dos inquiridos terem selecionado os 2 níveis mais elevados da escala de concordância. Em contrapartida, apenas 5,2% optaram pelos 2 níveis mais intensos de discordância. Apesar de a segunda proposição ter reunido um consenso substancialmente mais elevado, não restam dúvidas de que uma parte dos inquiridos expressou concordância com as 2 proposições, não obstante as mesmas expressarem, aparentemente, ideias difíceis de compatibilizar. Contudo, se admitirmos que o diretor, ao longo dos últimos anos, viu o seu poder reforçado para o interior da escola, ao mesmo tempo que a escola perdeu protagonismo nas suas relações com a tutela, essa aparente dissonância atenua-se substancialmente, podendo ser traduzida numa contradição entre termos da que tenho falado muito e que poderíamos exprimir da seguinte forma: estamos perante a centralidade periférica do diretor. Ele é central para certas coisas e é extraordinariamente periférico para outras. Aceitando a tese de que o diretor pode ser visto como o rosto do poder central junto de cada escola, o reforço do seu poder no interior da escola mais não significa do que o reforço do próprio poder da tutela. Quanto mais forte o diretor, não é? Mais forte a tutela. E, portanto, desse ponto de vista, aproximo-me da conclusão dizendo o seguinte: estes dados empíricos, enfim, eu fui-os apresentando conforme pude. É sempre difícil apresentar dados, os dados do livro são muito mais extensos, muito mais ricos, fiz uma seleção. Em todo o caso, os dados que acabamos de, enfim, ver e analisar remetem para uma tensão, uma contradição entre a centralidade e as dimensões periféricas em torno da figura do diretor, segundo os próprios sujeitos inquiridos. Não sou eu que estou a afirmar, são eles que afirmam. A centralidade jurídico-normativa da nova figura instituída advém-lhe, desde logo, da ruptura que o legislador procurou estabelecer com um conceito histórico, político e constitucional de gestão democrática das escolas, o qual foi sendo associado ao longo de mais de 3 décadas à coexistência de, no mínimo, 2 dimensões: a dimensão da eleição e a dimensão da colegialidade. E por isso, estes 2 aspectos, pelo menos, se verificaram sempre depois de 25 de Abril, com as comissões de gestão, com os conselhos diretivos mais tarde, e mais tarde ainda com os conselhos executivos. Sendo certo que a gestão democrática, enquanto a expressão política e normativa da ideia mais geral e mais clara de autogoverno das escolas, não poderia deixar de perder densidade democrática a partir do momento em que a participação nos processos de decisões substantivas e de produção de regras próprias, é isso que a autonomia é, a produção de regras próprias,
foi a terceira dimensão em crise a partir logo de 1976, o que restou foi considerado, apesar disso, bastante emblemático em termos democráticos, a eleição e a colegialidade. Quando, a partir de 2008, a centralidade da administração das escolas passou de um órgão colegial para um órgão unipessoal, eleito por um colégio eleitoral reduzido, no interior de um Conselho Geral de natureza colegial e que, como vimos, é hiperbolicamente anunciado como de direção estratégica. Os atores escolares compreenderam que, pelo contrário, o regresso à figura de diretor, concentrando vários poderes de execução, de nomeação e de demissão de praticamente todos os detentores de cargos nas escolas, representaria a verdadeira alteração estratégica. Sobre tudo isso se revelou o Decreto-Lei 75 de 2008 suficientemente claro e mesmo enfático, insistindo na superioridade das lideranças individuais e da sua responsabilização, assim as transformando em lideranças consideradas melhores, mais fortes e mais eficazes. Esqueceu-se a longa história escolar portuguesa, e não apenas a escolar, que com poucas exceções temporais associou reitores e diretores a cargos de nomeação com base na confiança política, para além de, agora, se passar a insistir na ilusória coincidência entre diretores e líderes escolares. Quem é que garante que o líder é o diretor ou a diretora? Por decreto. Os decretos é que garantem a liderança. Mas as ideologias gerencialistas e a progressiva afirmação de uma pós-democracia nas escolas públicas conseguiram fabricar um novo consenso em torno da centralidade das lideranças, frequentemente retomando as teorias dos dons, dos traços de personalidade, de certas dimensões de carisma que chegam a afastar-se dos seus ideais racionalistas e tecnocráticos. A imputação de aspectos considerados positivos ou negativos à liderança de escolas e agrupamentos, fazendo coincidir liderança e diretores, e chegando ao ponto de estabelecer nexos de causalidade entre a pretensa cultura de agrupamento, por exemplo, de mega-agrupamentos sem tempo ainda e sem cola simbólica, capazes de apagar as subculturas de origem, ou entre liderança e resultados, provém mais de crenças gestionárias do que dos resultados da investigação científica. É, no entanto, sobre este caldo cultural de tipo lideracionista, de tipo empreendedorista, que se poderá compreender a ideia de que a gestão democrática das escolas, baseada na ação de órgãos colegiais, é, pelo menos parcialmente, considerada incompatível com a complexidade da gestão escolar dos nossos dias. É especialmente legitimidade técnica, a colegialidade no exercício de funções de administração e gestão terá perdido legitimidade, portanto. Especialmente uma legitimidade técnica e processual, mas também em termos democráticos, sendo agora tendencialmente associada a falta de liderança. Se é colegial, não há liderança. A liderança é fraca. É basicamente isto que se pensa. Porque uma liderança forte e boa será, por definição, individual. Há uma declaração puramente ideológica que nada na literatura de investigação comprova. A democracia, por seu lado, não é muito compatível com a gestão de mega-agrupamentos extremamente complexos. Porquê? Porque a democracia é lenta e imprevisível, só complica, exige diálogo, debate, concertação e negociação e, portanto, enfim, um gestor eficaz, evidentemente, é aquele que se livra destas peias e destes problemas. Embora o racional acabado de referir tenda, em última instância, para a denegação da democracia enquanto possibilidade substantiva no contexto de organizações complexas, deixando parlamentos e reuniões de conselhos de ministros, por exemplo, em situação muito difícil em termos de teorias e das práticas participativas democráticas, enfim, eu lembro que o Conselho de Ministros também é um órgão colegial, não é? E o Parlamento também é um órgão colegial. Não é? Há um curioso esquecimento, não é? E, portanto, enfim, não sei, teríamos talvez também que reformar estes órgãos para lideranças unipessoais, eficazes e eficientes,
o que vai acontecer é que a democracia não resiste em tal caso, não é? E, portanto, a verdade é que a centralidade do diretor surge reforçada nas respostas fornecidas ao questionário pela relevância atribuída ao seu projeto de intervenção. Tudo isto ampliado pela sua capacidade de influenciar e, em alguns casos, de produzir a agenda das reuniões do Conselho Geral, como vimos. Paradoxalmente, esta centralidade da figura do diretor, seja do ponto de vista jurídico ou normativo, seja do ponto de vista das percepções dos sujeitos inquiridos, os dados que eu mostrei aqui, sai esbatida, quando não mesmo contrariada, face a outras dimensões, assim evidenciando uma feição contraditória, internamente reforçada em termos executivos, de concentração de poder sobre a generalidade dos atores escolares, de algumas microdecisões discricionárias, geralmente associadas à sua personalidade e experiência anterior de gestão, é, porém, o primeiro, o diretor, a quem a tutela assaca responsabilidades. A maioria dos inquiridos entendeu que o diploma de 2008 não garantiu um efetivo reforço da autonomia das escolas, tendo antes reforçado os poderes da administração central. Inclusive no caso em que foram assinados contratos de autonomia, chama a atenção para isto. Ao invés, afirmaram, não testemunharam maior autonomia administrativa e financeira, encontrando-se divididos quanto a uma maior autonomia pedagógica, tendendo a concordar que as plataformas informáticas de uso generalizado são frequentemente instrumentos de controlo, de entrave à autonomia. E termino. Em suma, os repetidos discursos sobre o reforço da autonomia de escolas e agrupamentos, em alguns casos dotados dos respectivos contratos, não terão contribuído, ao longo das 3 últimas décadas, para estabelecimentos educativos mais autónomos, para uma administração mais democrática e descentralizada do sistema escolar. Entretanto, o foco dos discursos políticos foi deslocado para a centralidade das lideranças, eficazes e eficientes, beneficiando de uma maior autonomia no exercício do cargo de diretor, autonomia, porém, bastante limitada a áreas predominantemente operacionais. Tal autonomia de gestão, subordinada a políticas e a regras heterónomas, já decididas pelo Ministério, parece incapaz de mudar substancialmente as escolas, do ponto de vista da sua governação democrática, sobretudo, e da sua capacidade de encontrar soluções e de assumir decisões expressivas no plano pedagógico. Mas tem conseguido vencer a maior parte das resistências quanto à nova figura de diretor e nele depositar expectativas de mudança, baseadas no valor estratégico das lideranças, sobretudo de tipo unipessoal e de perfil gestionário. Daqui tem resultado uma manifesta desproporção entre as possíveis qualidades de liderança por parte dos diretores, entendidos como os principais motores da mudança a operar, e a manutenção de um padrão que é centralizador e racionalizador, que tem tradição multissecular em Portugal, com as suas estruturas de organização pouco democráticas, com uma administração orientada para o controle e não para o desenvolvimento, através de relações de poder fortemente assimétricas, fortemente hierárquicas, que continuam a votar o centro da ação educativa, que é cada escola e agrupamento, a uma condição subordinada, a uma condição periférica. Estes dados, em conjunto com os estudos de caso que aqui estão neste livro, e que quem quiser pode naturalmente ler com cuidado, apontaram para uma concentração de poderes nos diretores, que gozam apenas de pequenas margens de autonomia operacional e que são fortes para baixo e fracos para cima, de que tem resultado uma erosão, uma forte erosão, insisto, da democracia nas escolas e nos agrupamentos. Muito obrigado.